Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde faremos um resumo do livro de apoio das lições bíblicas da editora CPAD. Desde já eu agradeço a sua atenção e peço a sua ajuda para o nosso canal. Clique no botão inscrever-se do canal, clique também no botão de notificações, pois quando postarmos um novo vídeo, você receberá uma notificação. Também dê o like no gostei para que a plataforma do YouTube recomende o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Nós postamos vídeos diários com perguntas para testar seus conhecimentos na palavra de Deus. Postamos também um vídeo com o esboço da lição bíblica que estudamos no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, usando os temas definidos na revista também da editora CPAD. Na nossa aba comunidade nós postamos a leitura diária para você meditar. Capítulo de hoje que nós faremos a leitura é o capítulo de número 12. Título: O modelo de missões da Igreja de Antioquia. Primeiro ponto: a Igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia estava localizada às margens do rio Orontes. Foi fundada por Seleuco I do ano 358 a 281 a.C. Ele era um dos generais de Alexandre o Grande. Em 300 a.C., era conhecida como Antioquia da Síria, a fim de ser distinguida de Antioquia da Pisídia, registrada em Atos capítulo 13, verso 14. A cidade cresceu a ponto de contar com uma numerosa multidão nos tempos do apóstolo Paulo, incluindo muitos judeus que desde os tempos remotos haviam obtido o direito de cidadania. A cidade era sede do legado imperial da província romana da Síria e da Cilícia, sendo conhecida como a Rainha do Oriente. Paulo começou e terminou ali a sua segunda viagem missionária. Não se sabe exatamente quão grande era a cidade nos dias de Paulo, mas a base de informação dada ao Crisóstomo deve ter contado com uma população de cerca de 800 mil habitantes em 300 depois de Cristo. A cidade também tinha vários templos, teatros e importantes avenidas no melhor estilo greco-romano. Em razão de tantas nacionalidades, dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro por conta da mistura de povos que frequentavam as suas praças. A cidade ficava no atual território da Turquia, na região sudeste. A cidade moderna de Antioquia está estabelecida onde ficava a antiga Antioquia da Síria. Antioquia era famosa pela sua imoralidade. Ainda assim, muitos judeus e prosélitos viviam ali. Eles foram evangelizados em primeiro lugar, pois foi dito que os missionários não estavam anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Isso provavelmente aconteceu antes da experiência de Pedro em Cesareia. Felizmente havia alguns homens de Chipre e Cirene, norte da África, que eram um pouco mais esclarecidos. Quando eles chegaram a Antioquia, pregaram o Senhor Jesus aos gregos, conforme registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 20. O resultado foi que grande número creu e converteu-se ao Senhor. Antioquia tornou-se o principal centro do cristianismo em pouco tempo. A fama do que estava acontecendo em Antioquia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Conforme Atos, capítulo 11, verso 22. A igreja de Jerusalém não poderia ter escolhido alguém melhor do que Barnabé para essa missão. Ele era um verdadeiro filho da consolação, conforme descrito em Atos, capítulo 4, verso 36. Aonde quer que fosse, um cristão judeu legalista e preconceituoso certamente teria impedido o maravilhoso movimento do Espírito de Deus em Antioquia. Mas Barnabé encorajou-o, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus,
se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Conforme Atos capítulo 11, verso 23. Barnabé estava tão integralmente consagrado ao Senhor que se alegrava por ver qualquer pessoa, até mesmo um gentil, aceitando a Cristo. Em vez de criticar o novo movimento, deu-lhe a aprovação e a sua bênção, e alegrou-se por ver a graça de Deus em operação naquela cidade tão necessitada. Pelo fato de Barnabé ser um judeu natural de Chipre, fazia com que se harmonizasse perfeitamente com os evangelizadores de Chipre e Cirene, descrito em Atos capítulo 11, verso 25 e 26. A nova igreja em Antioquia era constituída de judeus que falavam grego ou aramaico e gentios. Uma afirmação muito interessante aparece no fim do verso 26 de Atos capítulo 11. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, considerando que não há unanimidade entre os diversos comentaristas bíblicos acerca da origem desse tratamento dado aos crentes em Antioquia. Ao serem chamados pela primeira vez de cristãos, creio que é mais aceitável acreditar que os que de fora, os gentios não convertidos, identificavam os crentes assim, porque eles confessam Cristo como Senhor. Eles são o povo do Messias, referindo-se a eles como cristãos. Os incrédulos distinguem a igreja da comunidade judaica. Foram chamados de cristãos, aqueles que seguem a Cristo, porque tudo o que tinham em comum era Cristo. Não se identificavam pela naturalidade, pela cultura e nem pelo idioma. O amor de Cristo ultrapassava todas as fronteiras e une todas as pessoas. O centro da igreja cristã passou de Jerusalém, o seu berço original, para Antioquia da Síria, o seu centro gentílico, tornando-se a segunda capital do cristianismo e sede de missões da igreja, pois a igreja cristã tornou-se cada vez mais uma instituição gentílica. O propósito do inimigo era espalhá-los para se dispersarem, mas o propósito de Jesus era espalhá-los para que fossem usados. Assim, a cólera do homem redunda em louvor a Deus, conforme registrado no livro de Salmo, capítulo 76, o verso 10. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas sim os leigos, os discípulos, os crentes em geral, que foram dispersos, que anunciaram a palavra e fundaram a igreja em Antioquia, conforme escrito em Atos capítulo 11, verso 19. Ao anunciarem Jesus, a mão do Senhor sobre eles fez com que se convertesse muita gente. Segundo ponto, uma igreja missionária em ação. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cinereu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras racionais ou espirituais. A igreja estava bem provida de bons ministros. Barnabé aparece em primeiro lugar na lista por ser provavelmente o líder do grupo. Simeão, chamado Níger, devido à sua pele negra, provocou algumas especulações de que era o mesmo Simão Cinereu que carregou a cruz de Cristo, conforme escrito em Marcos capítulo 15, verso 21. Mas não se pode garantir essa informação. O próximo nome da lista é um homem Cinereu de Cirene, chamado Lúcio. Cirene ficava ao norte da África. Quarto nome era Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, que matou João Batista. E Saulo, antes perseguidor da igreja, Saulo era um rabino judeu altamente instruído e cidadão romano. O seu nome conclui a lista desse grupo tão variado. As diferenças sociais, geográficas e raciais desses indivíduos mostram que o Espírito de Deus trabalha rapidamente e sobre uma ampla região geográfica.
Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a palavra vinda de Deus, sob inspiração do Espírito Santo. Os doutores não eram homens orgulhosos e cheios de sabedoria humana, mas sim mestres cheios do Espírito Santo que ensinavam a palavra de Deus. E servindo eles ao Senhor, os discípulos em Antioquia oravam, suplicavam, cantavam, louvavam e adoravam ao Senhor, dedicando-se a Ele em um período especial de oração e jejum, em gratidão pelo que Deus fizera entre os gentios daquela cidade, mas também em favor das multidões não evangelizadas da Ásia Menor e da Europa. Deus designou 2 dos melhores homens da igreja de Antioquia para desempenharem a nobre tarefa de missão transcultural. Quando o crente é chamado pelo Espírito, o mesmo Espírito revela-o à igreja. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Quando a vontade de Deus foi revelada, eles novamente jejuaram e oraram. A imposição de mãos era um ato simbólico que indicava o reconhecimento público do chamado e da capacidade, além da associação de uma congregação particular com um ministério. A narrativa de Lucas, do que se chama a primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Saulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. O objetivo desse impulso evangelizador era a população gentílica da Ásia Menor. Eles seguiram as rotas de ligação do Império Romano, tornando a viagem mais fácil. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, encontramos diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. Missões em Chipre, a terra natal de Barnabé. Salamina era a principal cidade de Chipre. Ela estava localizada na costa leste da ilha e era a sede do governo. Missões em Antioquia da Pisídia. Missões em Icônio. Missões em Listra. Missões em Derbe, missões em lugares antigos e novos, e regresso à Antioquia da Síria. Essa viagem missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias na evangelização. Eles visitavam cidades e países onde não se podia pregar o evangelho. Começaram a sua missão primeiramente com os judeus nas sinagogas e com os gentios que haviam sido atraídos pelo Deus de Israel. Logo, a mensagem do evangelho foi pregada em toda a cidade e a aceitação era maior por parte dos gentios do que por parte dos judeus. No entanto, o êxito inicial da evangelização levava à perseguição e à oposição. Depois de estabelecer um novo grupo de crentes, geralmente passando semanas ou meses com eles, a equipe missionária seguia a sua viagem. Depois, a equipe missionária voltava. Aqueles que cresciam espiritualmente e haviam sido batizados com o Espírito Santo eram reconhecidos e ordenados como os líderes locais pelos apóstolos. A equipe missionária, em especial o apóstolo Paulo, seguia em contato com as novas igrejas. Ele enviava cartas de instrução e encorajamento e muitas vezes enviava representantes como Timóteo e Tito para orientar a nova igreja por certo tempo. Toda a igreja devia depender da orientação do Espírito Santo. À medida que a congregação independente amadurecia, aquele grupo de crentes chegava às cidades vizinhas para falar de Jesus Cristo à sua própria Jerusalém e Judéia local. A primeira viagem missionária de Paulo durou cerca de 2 anos, de 46 a 48 depois de Cristo, e foi a mais curta tanto no tempo quanto na distância, mas foi, no entanto, um avanço muito significativo na história da nova igreja cristã. No relatório, Paulo e Barnabé não se detêm nos sofrimentos e violências que enfrentaram, nem se vangloriaram da dedicação e força em face da perseguição.
Ao fim de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. O modelo de missionários independentes que responde somente ao Senhor não é bíblico. Nem o apóstolo Paulo deixava de relatar o que estava fazendo à sua igreja de origem, descrito em Atos capítulo 14, verso 27 e 28. Jesus instruiu-nos que teríamos aflições no mundo, mas também que deveríamos ter bom ânimo. Às vezes choramos, mas logo somos consolados e invadidos por uma alegria que vem diretamente do trono de Deus. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmo capítulo 126, versos 5 e 6. A igreja cristã cumprirá a sua tarefa quando a atividade missionária fizer parte da sua vida normal. O cumprimento da atividade missionária só será bem-sucedido com a ação do Espírito Santo e nosso envolvimento. O Espírito Santo é o guia e orientador da Igreja do Senhor na face da terra. Ele ainda hoje chama homens e mulheres para realizarem grandes obras para Deus. Ele reconhece o nosso nome e o nosso endereço, conforme registrado em Atos, capítulo 9, do verso 10 a 11. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado em mais uma leitura na íntegra, fazendo um resumo do capítulo do livro de apoio das lições bíblicas desse quarto trimestre. Mais uma vez, eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Clique no botão de inscrever-se e dê o like no gostei. Eu espero você na próxima semana, onde faremos a leitura do próximo capítulo de número 13.